Prosseguindo a história da igreja, vamos agora ao item 6 do material didático dessa lição 3. Ele diz de Esmirna para Pérgamo. Bom, o ponto que eu vou explicar para vocês aqui é por quê. A igreja ela foi dividida, a sua história, em eras, simbolizado nas 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Éfeso é a primeira, depois Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sendo Éfeso a igreja da primeira era, né, a igreja primitiva, e Laodiceia a igreja da última era, a igreja que nós estamos vivendo. Bom, a segunda igreja, Esmirna, e a terceira igreja, Pérgamo, ela é interpretada pela igreja cristã como a mudança da igreja perseguida pelo Império Romano para essa igreja que é controlada pelo imperador romano, ok? A igreja de Esmirna, a segunda carta do Apocalipse, ela é chamada de Esmirna, e a terceira ela é chamada de Pérgamo, ok? Então por isso o título de Esmirna para Pérgamo, ou seja, da igreja perseguida para uma igreja corrompida, controlada pelo imperador romano. Ela que vai controlar a história a partir de agora. A igreja católica vai controlar de maneira que até a educação secular vai sofrer. Eu recomendo a vocês o título de um filme, O Nome da Rosa, que retrata como a igreja católica ela ocultava, proibia até leitura de filósofos, tá bom? O comentário diz: no Apocalipse, a história da igreja é retratada em cartas proféticas, 7 cartas proféticas. A segunda carta foi direcionada à igreja de Esmirna, caracterizada pela perseguição e morte de muitos cristãos. Essa carta representa o período que se finda com a perseguição. A terceira carta é direcionada a uma igreja que os historiadores chamam de Igreja Imperial ou Igreja de Pérgamo. Neste período aparecerá um falso profeta com as características de Balaão, o falso profeta do Antigo Testamento, né? E os líderes são caracterizados como nicolaítas, que significa dominadores do povo. Jesus diz que batalhará contra essa igreja com a espada da sua boca, representando um combate a quem dominava essa igreja. E sabemos se tratar do imperador e dos falsos profetas que vão seguir com ele, né? Eusébio de Cesareia, que é um doutrinador que vai estabelecer heresias, Agostinho de Hipona, que vai estabelecer diversas heresias, como o culto aos mortos, a guerra justa, a predestinação, ok? O número 7 diz o bispo de Roma. O bispo da igreja organizada por Constantino reivindicará a supremacia sobre as outras igrejas, como já ocorria nos bispos anteriores. Mas a partir desse momento, a igreja de Roma se torna uma representante do imperador. Sabemos que Constantino não abandonou a religião pagã, mas, se dizendo cristão, transmitia autoridade à igreja que estava em Roma. Esse é o primeiro passo para organizar o papado católico. Nesse período, ainda não existia o papado, ok? Nós veremos que o papado ainda vai surgir mais à frente.